todo mundo achava que eu tava mal por causa de macho, sabe? E mal sabiam que eu tava passando por dentro. Eu tava realmente passando por uma revolução interna. Só que como culminou a partir, né, desse fato, né? Porque não foi a separação em si, foi o cansaço extremo da minha alma de sofrer. Eu não aguentava mais, sabe? Eu sempre tive relacionamentos. Relacionamentos sempre era o meu calcanhar de Aquiles, sabe? Eu falei, eu não aguento mais essa merda, cara. Eu cheguei no meu limite. Eu me sentia morta. Só que aí eu vi que eu não estava depressiva, apesar de eu só chorar. Eu já tinha entendido que era uma depressão no começo do ano. Eu não estava depressiva, eu estava passando por um processo realmente de purificação. Eu não parava de chorar. Eu parei de comer, mas no sentido não de tipo, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Que aí eu fui ver na internet, tipo, despertar espiritual. Tipo, 100 coisas, 100, aí eu tava com as 120 coisas. Ai, não aguento, jovem mística. Eu amo. É o Google. Eu nem era uma promissora jovem mística, né? Mas já começando bem. Despertar espiritual na internet. Eu falei, caraca, meu, tinha uma lista de uns 100, juro, gente. Eu falava, 105, 120 eu tinha. Mas tudo eu tava sentindo. Na minha cabeça doía, parecia que tava rachada. E eu via, eu sentia coisa. Eu falava, mano, eu tô ficando louca. Só que eu falei, cara, eu vou fazer da meditação a ferramenta que eu tenho, cara. E eu comecei a meditar real mesmo. Me dedicar todo dia. E eu ia meditar em templo, ia do templo de Yogananda, ia no templo da Monja Coen, ia pro mato, onde tinha meditação, mantra, eu tava indo. E sozinha. Foi uma jornada muito sozinha. Porque os meus amigos estavam totalmente em outra jogada. É absolutamente Ela solitária. é ermitão, né? Total. Mesmo que você esteja no coletivo, mesmo, ainda mais, assim, eu conheci meu marido num trabalho espiritual, né? Então, assim, ainda que hoje é muito importante estar junto com ele, entendeu? Todo o processo que eu passo espiritual. Mas o processo, na real, é sozinho. É muito solitário. É mega solitário. E ali eu tava eu estava solitária e morrendo de medo de morrer solitária, né? Porque eu falei, meus amigos vão sumir. Porque sim, aí você começa a ficar destoando. Eu destoava, não tava mais nada. Eu falei, ninguém vai mais gostar de mim, cara. Porque eu tinha criado uma persona e eu acreditava naquela persona e eu não sabia ser outra coisa. Eu era Carol porra louca, repórter, doidona, não sei o que fazia as festas, que bebia pra caralho. E eu falei, se eu não for isso, quem eu sou? Eu sou isso há tanto tempo. Eu não sei quem eu sou. Tipo, entrei naquela crise existencial poderosa. Só que eu não desisti. Só que aí chegou um momento que eu tava numa meditação em casa. E eu chorava, eu não conseguia parar de chorar, meditando, assim, mas me entregando pra aquele momento. Aí eu escutei uma voz no meu ouvido. Vai no Daime. Falei, pronto, agora eu tô bem louca mesmo. Eu tô ouvindo coisa. Não basta mais tudo que tá me acontecendo na vida. Eu estou Você ouvindo conhecia pessoas do Daime? Então, eu tinha tido uma história. Eu já tinha ouvido falar, já tinha tido contato com pessoas que tinham frequentado. E eu tive um caso com uma amiga há muito tempo, que whatever, assim, mais distante, né? Era um aperto de mão, mas era distante, assim, né? Não tô afim, não era minha praia. Conhecia também por meio, né, cabeçudo, acadêmico ali, né? De ler sobre, mas… Só que eu lembrei dessas pessoas que eu tinha tido contato há, sei lá, 8 anos atrás, por conta de uma outra história. E aí eu ouvi essa voz, ai, cara, eu tô… E era Daime, não era nem Vai Tomar Eu Acho. E isso é um ponto que eu vou chegar, viu, Ju? Porque isso fez toda a diferença lá na frente. Por que eu ouvi Daime e não ouvi… Vai lá nos indígenas, vai lá tomar ayahuasca, vai tomar chá. Sim. Tem um motivo. Foi muito precisa essa instrução. Estou curiosa. Não, calma, não vamos pular. Foi muito precisa essa instrução, assim. E aí eu liguei pra esse cara e falei, ó, é o seguinte, eu quero ir nesse negócio de Daime aí. Você conhece o Daime? Eu falei, claro, mas nunca tomei. É sempre um clássico, né? Claro que eu conheço. Tipo, eu tinha lido, acho que conhece alguma coisa, não conhece bolhufas, né? E aí eu fui na tal da anamnese, né? Que é a entrevistinha lá que você passa. Numa terça-feira, no sábado tinha trabalho. Ele falou, pode vir. Eu falei, eu vou. E estão lá… Você tinha medo? Então, eu tinha mais medo de ficar como eu tava. Eu entrei nessa. Eu tava com muito mais medo de ficar na merda que eu tava, assim. Eu falei, eu tô tentando qualquer negócio. Vamos nesse negócio aí de Daime. Vamos ver qual é que é. Falei, tal. Aí eu tomei, aí eu olhei e falei, parece doce. Era a única referência que eu tinha de droga. Eu tentei ficar relacionando as referências das substâncias que eu já tinha usado. Mas ali me chamou a atenção aquelas pessoas, aquele lugar. Você foi já num Daime. Fui no Daime. É uma irmandade com a base no Santo Daime. Então, todos os dogmas… Dogmas não, né? As práticas, os métodos ali, né? Mulheres de um lado, homens do outro, todo mundo de branco. Não era bailado, era sentado, aqueles trabalhos. Tem os trabalhos da doutrina dentro dessa casa, mas não era aquele dia. Os hinários da casa, mas são hinos, né? Maracás, violões e afins.
Eu fiquei encantada com aquilo, cara. Ficou, Eu falei, que então, de bonito primeira? isso. De primeira, assim. E aí, o comando lá da casa falava assim, vem 3 vezes pra entender o Daime. E eu, puta, isso é a maior jogada que ele faz até hoje com as pessoas, assim. Porque nesse papo de vem 3 vezes, eu tô lá há 5 anos, né? E assim, aí eu fui num Eu tô próximo 13. trampo. Não vai embora. Você não vai embora, é um inferno. Mentira, mas é maravilhoso, mas a gente chega lá. E aí, eu falo que é uma manobra dele. E aí eu fui. Só que quando eu fui de novo, aí começam as questões espirituais mesmo, né? Mas esse seu primeira experiência foi tudo Foi maravilhoso? tranquilo, Foi tranquilo. fácil? Eu Foi... olhei, tinha muita admiração, né? Via muitas coisas, eu me via por dentro. Eu tava num processo com alimentação muito forte, isso veio muito forte. Fiz limpezas, assim, muito boas, assim, que me fizeram, tipo, ir atrás de outras histórias, assim, logo de cara. Logo de cara. De eu mudar minha alimentação, foram coisas que eu nem sabia que eram instruções, assim, né? Que a gente recebe quando a gente tá sob o efeito da ayahuasca, né? Mas eu sentia de fazer e tinha uma força ali que me dava uma força mesmo de ir atrás. Então eu melhorei minha alimentação, tal, eu fui perdendo peso, que eu tava bem mais… Eu tava fora do meu peso, assim, mas num lugar ruim, né? Porque eu tava triste, né? Eu tava num lugar lotado de emoção, não era nem comida mais, né? E bebida, era emoção. Parei de beber um tempo. Precisava me afastar de tudo isso, né? Ainda dei umas escorregadas homéricas, assim, no começo, né? Enchi o latão e dava muito ruim, né? Porque quando a consciência chega, não dá pra desver. E aí, as peias, né, que a gente chama, né? Os probleminhas aumentam, né? Porque a consciência chegou. Só que aí eu resolvi de novo, aí espiritualidade, aí mediunidade. Falei, meu Deus, o que que é isso? Não tô entendendo nada. Então eu vou lá de novo pra entender mais um pouco. E aí eu tava passando na época com uma monja holística. E ela me proibiu de tomar. Ela falou que eu tava muito aberta. Você tá muito aberta, não toma essas coisas não. Depois que eu fui ver que ela era contra, na verdade, o uso de substâncias, né? Mas assim… Só que quando eu Eu voltei… não aguento isso, você tá muito aberto. Você tá muito aberta. Eu quero mais é me arregaçar, entendeu? Eu não tô nem aí. Eu quero mais é me abrir, eu não tô nem Eu sou aí. médium demais, não Não posso. pode. Ai, você é muito médium, cara. Você não pode, porque senão você vai absorver todas as más energias. Né? Tá parecendo aquele meme, né? Tipo, eu falei das más energias e comecei a sentir uma dor no peito, né? Tipo, o universo tira as más energias. Comecei a sentir uma dor no Falei peito. de piolho ontem, começou a coçar a cabeça. É a mesma coisa. Então é isso. Tipo, isso. não, quando morri, que eu quero a má energia mesmo. Aí, eu fui… Mas continuei com esse olhar pro xamanismo, né? Pra essas coisas. E aí eu fui numa roda de rapé. E aí Mas por enquanto você só tinha ido uma única Tinha vez. duas vezes. Duas vezes. No Rio. Duas Ainda não vezes. tinha cumprido a tabela Ainda não, voltava a terceira vez. Só que aí eu tava planejando minhas férias, falei, vou pra Índia, claro, a meditadora, né? Eu tava super conectada com o hinduísmo, eu tava super conectada com o budismo. E aí eu tava lá cantando mantra, aprendendo sânscrito, e né, pra boa pé de água pra lá, pra cá e tal, Gayatri Mantra. Gente, eu sou empenhada, eu estudo a coisa mesmo, eu me joguei ali. Vou pra Índia, claro, óbvio, não tinha outro lugar. Aí eu fui numa roda de rapé com as indígenas em Awanawás, com a Ruxarro. Cara, no meio da roda de rapé, o insight foi justamente esse. Tipo, na época ainda não tinha esse lance das palavras, tá? Só pra tomar esse cuidado, mas… Eu vou pra Índia nada, eu vou pros índios. Meti o louco, falei, vou pros índios. E do nada se abriu um portal e quando eu vi, eu estava na floresta. Embrenhada no meio do Acre, na floresta amazônica acreana. 10 dias numa aldeia, longe pra caralho. Qual aldeia? Janauá, que você foi? Não, aí eu fui pra uma aldeia Runiquim. Que é, me apresentaram, o cacique tava em São Paulo, foi uma coisa louca, assim. O negócio se abriu, assim, puf. E quando eu vi, eu estava pegando um avião, agora tem voo direto pro Acre, né? Pra nossa Meca. Mas não tinha. Aí desci em Brasília, e vai lá, e pega um teco-teco, vai até uma outra cidade. Aí depois pega o barco e vai embora longe pra Dedéu. Incrível, né? E lá eu fiz trabalhos incríveis. E foi lá que eu fui tomar a terceira. Aí eu acho que deu pra entender um pouco essa história. Começar a entender um pouco essa história. Porque tomar com os povos originários. Debaixo de uma samaúma, no meio da floresta amazônica, dá um grau, entendeu? Dá um grau, assim. Se dá uma potencializada no processo das curas ali, sem dúvida nenhuma, né? Bastante. E fiquei apaixonada. Me apaixonei e falei, é isso que eu quero pra minha vida. E o universo se abriu, né? O universo do xamanismo. Eu não conhecia nada, isso foi muito legal. Porque a humildade de reconhecer que a sabichona não sabia nada, né? Eu era toda metida, sabe tudo. Trabalhava com crime, com política, né? Cabeçuda pra caramba. E ali, o meu joelhinho começou a dobrar.
pra entender que eu realmente não sabia nada e que eu ia ter que ter uma humildade muito grande se eu quisesse trilhar um caminho nesse lugar aí, nesse universo do xamanismo e principalmente do Santo Daime. Tenta direito, garota.